25 de janeiro de 1925, a GM abriu as portas no Brasil. No primeiro momento, num galpão alugado no bairro do Ipiranga, em São Paulo, para fazer uma montagem final de vários carros das marcas General Motors à época. Aí você tinha Chevrolet, você já tinha Oldsmobile, você tinha Buick, Cadillac, e percebeu-se na época, e a GM Brasil é a segunda subsidiária a abrir portas fora do país de origem, né, dos Estados Unidos. Veio o Canadá, logo depois veio a GM Brasil. E ao longo desse período entendemos que era um mercado promissor, que requeria, obviamente, né, um pé um pouco mais bem fincado na terra, e começamos a produzir em 1930, começamos a produzir em São Caetano do Sul, e de lá abrimos São José dos Campos, abrimos Gravataí, abrimos, né, a nossa fábrica de motores em Joinville, um campo de provas em Indaiatuba, Mogi das Cruzes. Quer dizer, temos uma estrutura de fabricação de veículos nacionais com um componente de conteúdo local gigante, da ordem aí dos 70%. Olha que legal, né, já que não para de crescer. É um século, né, desenvolvendo fornecedores, mas um compromisso inequívoco, crescente com o Brasil. Acabamos de anunciar esse ciclo, né, de investimentos que você mencionou, 7 bilhões de reais como primeira fase desse novo ciclo. Temos a expectativa de, metade desse ano, fazer um investimento adicional, mostrando nosso compromisso com o país, com a geração de empregos, pagamento de impostos e, obviamente, né, o desenvolvimento de muita inovação nesse país. A gente pode esperar aí mais um volume de 7 bilhões ou ainda é guardado o segredo aí desse volume, Fábio? O volume, eu diria que ele é o menos importante, para ser muito sincero. 5, 6, 7, mas assim, o reiterado compromisso ele é mais importante, né? A gente vive num mundo extremamente instável, volátil e que testa, né, o setor privado, o capital privado, a tomar decisões assertivas no curto prazo que vão impactar no longo prazo. Então, o simples fato da gente, um ano depois de anunciar um ciclo de investimentos, anunciar um capital extra para que esse ciclo seja ainda mais robusto, já é uma demonstração muito clara do compromisso e do nosso desejo de fazer 115, 120, 130, 150 anos no país. Continuar ganhando mercado no Brasil, né, com essa concorrência enorme. E um momento que eu acho que a indústria automotiva ela passa pela maior disrupção dela que tem, né? O carro cada vez mais tecnológico, o consumidor querendo cada vez mais componentes, outras novidades, né? Outras fábricas chegando ao Brasil, principalmente da China, que é uma equação aí que a gente também quer saber como é que fecha, né? Como que esses investimentos são basicamente no desenvolvimento de novas tecnologias, de novas plataformas? Várias coisas. Desses 7 bilhões anunciados, a gente vai renovar todo o nosso portfólio de produtos aqui no Brasil. Então, todos os produtos fabricados hoje no Brasil serão renovados. A gente vai investir na sustentabilidade das fábricas, em maior robotização, vai investir em treinamento, capacitação, porque o mundo está mudando. Né? Os nossos funcionários precisam estar constantemente capacitados para dar conta, né, de acompanhar essas mudanças na altura e no tempo necessário para que eles possam seguir produtivos, relevantes, e é isso que a gente quer. A gente tem um rol aí de 14 a 15 mil funcionários diretos, né, que precisam ser constantemente treinados. Tem né, expandindo um pouco mais a questão da sustentabilidade das fábricas. A gente tem metas de até 2030 produzir absolutamente em todas as nossas fábricas com o uso de energias renováveis. Hoje, até o final desse ano, 50% das nossas fábricas já estarão operando com fonte de energias renováveis, painéis fotovoltaicos e, obviamente, energia adquirida no Mercado Livre, mais de fontes renováveis. Então, tem uma preocupação muito grande em garantir a renovação de portfólio com sustentabilidade e com a introdução de novos produtos. É um baita de um desafio, hein? Agora, você falou de produtos aí, eu vou passar para o dono da... Ô, Fábio, eu queria saber um pouquinho a respeito sobre o produto. O Onix, né? O Onix foi um campeão de vendas durante muitos anos, né, no país, mas foi engolido aí pelo segmento de SUVs, né, no Brasil, né, que bombou no Brasil, e agora o Onix está para ser renovado, né, aqui no Brasil. Queria saber de você confirmar para a gente se o novo Onix vai chegar no mercado esse ano ainda, e se vocês estão planejando lançar um outro SUV compacto para competir com o Terra, com o Card e com o Pulse, o Fiat Pulse, esse segmento de SUVs compactos. Pode dizer alguma coisa para a gente adiantar alguma coisa sobre isso? O Onix, como você bem apontou, Igor,
Ele foi o campeão de vendas da Chevrolet por muitos anos. Novos concorrentes, novos produtos, inclusive do nosso lado, né, um portfólio que se ampliou ao longo do tempo, mudou um pouco essa posição. E eu acho até que esse termo, né, campeão de vendas por muitos anos, agora não é mais, acaba sendo talvez uma medida de vaidade de muitos de nós, querendo ser sempre, né, o carro do ano, o campeão de vendas. Só que a gente esquece que a gente está ampliando o portfólio, a concorrência mudou e, obviamente, essas posições mudam, né? O que conta, no final das contas, é no agregado, né? Você cresceu, não cresceu, você vendeu mais, não vendeu mais, né? Então, o produto pelo produto acaba tendo esse componente de vaidade que a gente precisa se distanciar dele. Foi anunciado, dentro desse pacote dos 7 bilhões, 1,2 bilhão de reais para a planta de Gravataí, para a renovação da linha Onix, Onix Plus, e para a fabricação de um carro novo. Do zero? Carro novo, do zero. Nossa. Um subcompacto, um SUV compacto, numa categoria que a gente não opera. Não vou aqui nomear com quem que ele vai concorrer ou deixar de concorrer. O mercado vai dizer, os consumidores vão dizer, né? Mas eu diria que, do ponto de vista de preço, ele ficaria entre um Tracker e o Onix. Sim. Um novo produto realmente desenvolvido e fabricado no Brasil, desenvolvido aqui também. O projeto de plataforma, ele vem da mesma plataforma do Onix, né, e da Tracker, mas é fabricado aqui, com engenharia aqui, inovações, aqui, todo... total. Com plataforma conteúdo, híbrida já não? Conteúdo é nacional. Conteúdo nacional. Esse não necessariamente num primeiro momento, mas a gente anunciou também, como, né, parte desse ciclo de investimentos, 5,5 bilhões de reais, entre outras coisas, para produzir os primeiros motores híbridos flex da GM no mundo. A GM não produz motores híbridos flex, serão produzidos na nossa planta de São Caetano e já anunciamos que, de largada, eles vão compor 2 dos veículos que a gente produz no Brasil. Então, 2 dos nossos veículos já produzidos em São Caetano, aí vocês conhecem os veículos, né? Podem tentar adivinhar quais são, serão híbridos flex já a partir do ano que vem. Sim, aproveitando o ensejo aí, falar um pouquinho sobre essa questão da transição energética, né? No Brasil, aí, a GM inicialmente adotou a estratégia de trazer os modelos elétricos sem passar pelos híbridos, né? Inicialmente foi pensado isso. Vocês dão um braço a torcer e dizer aí que houve uma mudança de estratégia nesse meio do caminho nos últimos anos? Cara, com muita humildade e vontade de acertar cada vez mais, a gente teve uma mudança de rota, sim. A GM no passado tinha uma visão otimista e com base, obviamente, em dados da época, que entendiam que o consumidor ele estava tão encantado com essas novas tecnologias, essa disrupção que você mencionou, Lenice, que de fato o mercado automotivo trouxe para a vida de todos nós, que a transição do carro a combustão, e aí, né, gasolina, diesel, etanol, flex, né, para o elétrico, ela seria feita de forma direta. Essa é a virada de uma chave, sem passar por transição, e a transição são os híbridos. Ora, o mercado mudou, o consumidor mudou, as tecnologias de hibridização mudaram, que naquela época eram mais rudimentares e hoje elas estão muito mais inovadoras, contribuindo cada vez mais para a descarbonização, ponto importante, e a gente entendeu que, peraí, tem mercado aqui também. O nosso cliente quer, alguns dos clientes, né, parte dos clientes, querem o carro híbrido. Então a gente precisa oferecer para o nosso cliente todo o rol de tecnologias que a gente tem disponível no mercado e ele vai ter a liberdade de fazer a sua escolha. Minas S.A. Temporada Mercados. Oferecimento Gerdau, brasileira de nascimento e mineira de coração. E Sistema Fê Comércio MG. Sesc, Senac e sindicatos empresariais. Juntos por quem faz acontecer. Realização O Tempo.